Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu farei a correção dos exercícios propostos para vocês no nosso último vídeo. Foram aqueles exercícios do nosso livro didático, tá ok? Os exercícios que eu propus para vocês foram esses, da página 102, o 1, o 2, o 4, o 8, o 13 e o 14, e da página 103, os exercícios 22 e 23. Vamos começar? A número 1 ela diz o seguinte: utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes das equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Então, a nossa primeira equação é x² mais 4x menos 5 igual a 0. E aí eu vou separar aqui os coeficientes para facilitar o nosso estudo, a nossa correção e a compreensão de vocês, tá bom? Mas quem já souber, quem tem facilidade, pode já ir direto para a fórmula. Então, separando os coeficientes, o a é 1, lembra, o a é aquele que a variável acompanha a variável ao quadrado. Então, no nosso caso, x ao quadrado. O coeficiente b é aquele que acompanha a variável com expoente 1, que no nosso caso é o x. E o coeficiente c é o nosso termo independente, que no nosso caso aqui é o menos 5. Aí nós vamos utilizar essas duas formulazinhas aqui para achar as raízes, tá ok? A primeira nós vamos encontrar o valor de delta e a segunda nós vamos encontrar as raízes. Então, substituindo aqui, ó, b ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a e que multiplica o valor de c. 4 ao quadrado é 16. Menos que multiplica menos é mais. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20 é 36, tá ok? Então, deu um delta maior que zero. Significa que vamos encontrar duas raízes reais e diferentes. Substituindo na segunda fórmula, nós temos menos b, esse menos aqui é da fórmula, tá bom? Então, o menusinho, o b é positivo, tá aqui, mais ou menos, a raiz de 36 dividido por 2 vezes 1. Resolvendo o nosso numerador, ficará menos 4, mais ou menos, a raiz de 36 é 6, e 2 vezes 1, 2. Primeiro, nós vamos utilizar o resultado do 6 positivo, né? E depois vamos utilizar o resultado aqui da raiz de 36 negativo, tá bom? Então, menos 4 com mais 6 vai dar mais 2. Dividido por 2 é 1. Primeira raiz está encontrada. A segunda raiz encontraremos utilizando menos 4 com menos 6 dividido por 2. Menos 4 com menos 6 é menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, já achamos aí. O resultado a nossa solução é o menos 5 e o 1. Confere com o seu aí? Espero que sim. Letra B. 2x ao quadrado menos 9x mais 4 igual a 0. O coeficiente A é o 2, o coeficiente B é o menos 9 e o coeficiente C é o 4. Coloquei a formulazinha aqui para vocês se orientarem, mas daqui a um dia vocês estarão craque nessa fórmula, tá bom? O delta é menos 9, o B quer dizer, desculpa, menos 9 ao quadrado. Olha, como o B é negativo, utilizem o parênteses para elevar ao quadrado, tá bom? Nós já vimos na nossa aula presencial que faz diferença. Base negativa sem parênteses e com parênteses, tá bom? Então, menos 9 ao quadrado vai dar 81. Menos que multiplica dois resultados positivos é menos. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 4, 32. 81 menos 32 é 49. Um delta maior que zero, duas raízes reais e diferentes. Então, vamos lá para a segunda fórmula? Olha, cuidado, tem o menos da fórmula e o B já é menos também. Então, usem o parêntese para você não errar. Menos que multiplica menos é mais. Mais ou menos, a raiz de 49 é 7, e aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Utilizando o 7 positivo, ó, 9 com mais 7 ficou 16. 16 dividido por 4 é 4.
achamos a primeira raiz. A segunda raiz nós vamos utilizar com o 7 negativo, tá bom? 9 menos 7 é 2. Dividido por 4, você vai simplificar essa fração, tá bom? Em cima e embaixo por 2. E aí você terá meio. Então, a solução é meio e 4. Tranquilo? Vamos para C? A equação da C, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Separando os coeficientes, o A é 1, o B é 8 e o C é 16. Utilizando aqui as nossas formulazinhas, o delta ficará 8 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 16. 8 ao quadrado é 64. Menos que multiplica 2 positivo, continua menos. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. 64 menos 64 é zero. Lembre-se do nosso último vídeo. Delta igual a zero, você vai encontrar duas raízes reais e iguais, tá bom? Então, vamos conferir se vai dar isso mesmo. Olha só. Substituindo aqui, ó, menos da fórmula, o B, mais ou menos a raiz de delta, que é zero, dividido por 2 vezes 1. Menos 8, mais ou menos, a raiz aqui vai dar zero, né? A raiz de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Aqui, ó, usando o positivo, menos 8 com mais zero é menos 8. Dividido por 2, menos 4. Quando você for usar o negativo aqui, ó, menos 8 com menos zero, continua menos 8, né? Menos 8 dividido por 2, menos 4, tá vendo? Encontramos duas raízes iguais. Então, a solução é menos 4. Não precisa escrever o menos 4 duas vezes na sua solução, tá bom? Porque são iguais as raízes. Tranquilo, gente? A número 1 foi ok? Acertou tudo? Eu espero que sim. A número 2 é a mesma coisa que nós fizemos na número 1. Ele apenas escreveu o enunciado de forma diferente. As equações seguintes estão escritas na forma reduzida. Usando a fórmula resolutiva, determine o conjunto solução de cada equação no conjunto R, que é o conjunto dos números reais. A primeira equação é x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Vamos separar os coeficientes? O A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 28. Usando aqui a nossa fórmula de delta, o B ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado. De novo, muito cuidado, o B é negativo, usa parênteses, tá bom? Para elevar ao quadrado. Menos 4, que multiplica a, que é 1, e o C é menos 28, tá? Menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Menos que multiplica menos é mais. Ó, esse aqui, ó, menos com menos, mais. 4 vezes 28, 112. 112 mais 9, 121. Delta maior que zero, então teremos duas raízes reais e diferentes. Então, segunda fórmula aqui, o menos, que vem da fórmula, e o B é negativo, tá? Um parêntese. Mais ou menos, raiz de 121 dividido por 2 vezes 1. Ó, menos que multiplica menos é mais. Então, ficou mais 3, mais ou menos, a raiz de 121 é 11. E 2 vezes 1, 2. Usando o 11 positivo, ó, teremos 3 com mais 11, ficou 14. Dividido por 2, 7. E aqui, usando o 11 negativo, teremos 3 menos 11 dividido por 2. 3 menos 11 é menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, a solução é menos 4 e 7. Tranquilo, né, gente? Até aqui? O que vocês estão achando? Mamão com açúcar, né? Letra B. X ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. Os nossos coeficientes, o A é 1, o B é 12 e o C é 36. Utilizando a fórmula de delta primeiro, ficará 12 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 36. 12 ao quadrado é 144.
Menos que multiplica 2 positivo, continua menos. 4 vezes 36, 144. 144 menos 144 é zero. Então, lembre-se, toda vez que o delta der zero, o que significa? Que você terá duas raízes reais e iguais, tá bom? Então, aqui, substituindo na segunda fórmula, menos 12, mais ou menos, a raiz de delta dividido por 2 vezes 1. Resolvendo o seu numerador, menos 12, mais ou menos, raiz de 0 é 0, e 2 vezes 1, 2. Como serão duas raízes iguais, então eu fiz desta forma aqui, ó. O x1 será exatamente igual ao x2, tá bom? Quando for 0, o delta 0, não precisa você fazer essa diferença, tá bom? Assim, pode economizar um pouquinho o seu cálculo fazendo dessa forma, tá bom? Então, aqui, ó, menos 12 com mais 0 ou com menos 0, vai ficar menos 12. Dividido por 2, teremos menos 6. Então, a solução é menos 6. Ok? Vamos para a letra C. 6x² menos x menos 1 igual a 0. Separando os coeficientes, teremos o A é 6, o B é menos 1 e o C também é menos 1. Substituindo aqui, ó, menos 1² menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. E olha, o C é negativo, tá vendo? Usei o parêntese para não ficar duas operações sem uma separação, tá bom? Menos 1² é 1. Menos que multiplica menos é mais. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24. 1 com mais 24, 25. Então, nosso delta deu maior que zero. Vamos achar duas raízes diferentes. Substituindo aqui na nossa segunda fórmula, ó, menos da fórmula, o B é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A, tá bom? Resolvendo o nosso numerador aqui, ó, menos que multiplica menos, mais. Raiz de 25 é 5, e 2 vezes 6, 12. Usando aqui o 5 positivo, teremos 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 12, você vai simplificar por 6, o seu numerador e o seu denominador. Aí você terá meio, tá bom? Achamos a primeira raiz. A segunda raiz, usando o 5 negativo. Então, 1 menos 5 é menos 4. Dividido por 12, você também consegue simplificar, só que aqui será por 4. Então, ficará 1/3 negativo. Então, a solução aí é o menos 1/3 e o meio. Tranquilo, pessoal? Até aqui? De boa? Espero que sim, hein? E por último, a letra D. A letra D, a nossa equação é 9x² mais 2x mais 1 igual a 0. Separando aqui os nossos coeficientes, nós temos que o A é 9, o B é 2 e o C é 1. Colocando aqui na nossa fórmula, ó, lembra, o delta é B², então 2², menos 4, que multiplica o valor de A e que multiplica o valor de C. 2² ficará 4. Aqui, ó, menos que multiplica 2 positivo é menos. 4 vezes 9 é 36. Vezes 1, 36. 4 menos 36 vai dar menos 32. Olha, delta é negativo. E o que nós aprendemos? Quando o delta for menor que zero, ou seja, um número negativo, não existem raízes reais, tá bom? Então, a solução desse daqui é um conjunto vazio, tá ok? Então, lembre-se, preste bem atenção. Se o delta der negativo, não precisa continuar. Tranquilo? Então, vamos agora para a número 4. A número 4 diz o seguinte: quantos números reais inteiros existem entre as raízes da equação x² menos 2x menos 15 igual a 0? Então, a primeira coisa é você descobrir quem são as raízes e ver quantos números inteiros tem entre esses dois números, tá bom? Então,
Mesma coisa, vamos separar aqui os coeficientes. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 15. E aí, usando a nossa fórmula de delta, ó, delta é B ao quadrado, ó, o B é negativo, então muito cuidado. Parênteses, menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. C é negativo, ó, usei parênteses também, tá bom? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos que multiplica menos é mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 15, 60. 4 mais 60, 64. Ó, delta maior que zero. Vamos ter duas raízes reais. Substituindo na segunda fórmula, ó, nós temos menos da fórmula, o B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Resolvendo aqui o seu numerador, ó, menos que multiplica menos é mais. Raiz de 64 é 8. 2 vezes 1, 2. Usando o 8 positivo, teremos 2 mais 8 é 10. Dividido por 2, 5. Achamos a primeira raiz. A segunda raiz é utilizando o 8 negativo. 2 menos 8 é menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, vamos ver quantos números inteiros, porque reais existem vários, mas inteiros entre o menos 3 e o 5. Então, quais entre, tá bom? Entre. Então, quais são os números? O menos 2, você não conta com o menos 3, porque é entre. Então, depois do menos 3, olha, olhando na sua reta numérica, você tem o menos 2, depois o menos 1, depois o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Não pega o 5, porque é entre, tá bom? Então, existem quantos números? 7, tá bom? Então, essa é a sua resposta. Quantos números existem? 7. Ele não perguntou quais são, mas aqui a gente já descreveu para não ter dúvidas, tá bom? Mas a resposta é 7 números. Ficou claro, gente, a número 4? Espero que sim. Agora vamos para a número 8. A número 8 diz o seguinte: considere a expressão algébrica 32 menos 8x mais 8 menos 2x que multiplica 4 menos x. Determine os valores reais de x para que o valor numérico dessa expressão seja 8. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essa expressão e igualar a 8. Essa é a primeira coisa. Depois que você fez isso, você vai fazer as operações distributivas aqui, tirar esse parênteses, tirar esse colchete, reduzir os seus termos semelhantes, né? Para depois você ter uma equação para você resolver. Então, aqui, nós vamos repetir o 32, esse sinal de menos, vamos repetir o 8x, e aqui nós vamos tirar esse parêntese primeiro. Aqui você vai fazer uma distributiva, tá bom? É o 8 primeiro que vai multiplicar o 4. Então, 8 vezes 4 é 32. Depois, esse mesmo 8 vai multiplicar o menos x, tá? 8 vezes menos x é menos 8. Menos 8x. Agora é hora da gente multiplicar o menos 2x, ó. Aí vai ser a mesma coisa. Primeiro ele com 4, depois com menos x. Menos 2x vezes 4, ó. 2 vezes 4 é 8. Vem com o x e vai ser negativo. Por quê? Menos que multiplica mais é menos. Então, menos 8x. E agora, um menos 2x com menos x. Ó, menos vezes menos é mais. 2 vezes 1, porque na frente desse x é 1. 2 vezes 1, 2. E x é x? X ao quadrado, não se esqueça, tá bom? Então, esse quarto termo aqui da multiplicação é 2x ao quadrado, igual a menos 8. Aqui, você, dentro desse colchete, você pode simplificar, ó, esse 8 positivo com esse negativo, tá vendo? Ó? Porque vai dar 0, que aí já elimina coisas que você tem que fazer. E agora nós vamos tirar os demais, ó, deste colchete, fazendo a regrinha do sinal com esse menos aqui, tá bom? Então, repete o 32. Agora, esse menos aqui com esse mais, menos com mais é menos. Menos 32. Agora é hora de tirar esse 8x.
menos vezes esse menos, mais 8x. E agora esse menos com esse mais aqui, ó. Menos que multiplica esse mais é menos 2x ao quadrado, igual a 8. Aqui, ó, você também consegue eliminar, ó, simplificar. 32 positivo com menos 32 é dar zero, né? Então, pode cortar também, ó. Tá bom? O que sobrou? Esses 3. Traz o 8 para o primeiro membro e igual a zero, tá bom? Então, colocando aqui na ordem, ó, coloquei o menos 2x primeiro, depois o 8x. Esse 8 que era positivo veio para o primeiro membro com a operação inversa, então ele veio subtraindo, igual a zero, porque não ficou nenhum termo lá. Aqui, ó, você já sabe, né? É o que nós fizemos nas questões anteriores. Vamos achar as raízes, tá bom? Primeiro usando o delta. Aí eu vou separar aqui o coeficiente. O A é menos 2, o B é 8 e o C é menos 8, tá bom? Usando a nossa formulazinha, ó. Delta é o B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A. Muito cuidado, porque o A e o C são negativos. Parênteses. Gente, parênteses nunca é demais, tá bom? Ele te garante a não errar sinal. Então, 8 ao quadrado é 64. Agora, olha, presta atenção, ó. Menos que multiplica menos é mais. Mais que multiplica menos, menos. 8 vezes 2, ó, desculpa, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. O que delta zero diz pra gente? Duas raízes reais e iguais, tá bom? Então, vamos substituir aqui na segunda, o menos da fórmula, o valor de B, mais ou menos a raiz de zero, dividido por 2 vezes o A. O A é menos 2. Resolvendo aqui, ó, raiz de zero é zero, e aqui no denominador, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. Aí é aquele esqueminha, como as duas raízes serão iguais, você pode fazer assim, tá bom? x1 igual a x2. Menos 8 dividido por menos 4, ó, menos que divide menos é mais. 8 dividido por 4 é 2. Então, qual é o valor real de x? X tem que ser 2. Porque na hora que você substituir aqui, essa expressão terá o valor de 8. Tá ok? Então, isso que era para fazer na número 8. Se você estava com dúvida, o que era para fazer, esse negócio que seja 8, é só igualar, tá bom? E fazer o passo a passo para que você não erre o sinal. Essa multiplicação aqui em cima, gente, é de extrema importância você não errar o sinal. Porque se você errar aqui em cima, todo o seu resto vai ficar errado, tá? Muita atenção nas multiplicações de propriedade distributiva. Vamos para a 13? Estamos quase chegando ao finalzinho, hein? Tá quase. A 13 diz assim: o quadrado de um número real inteiro é igual a 7 vezes o número menos 6. Qual é esse número? Então, aqui era para você traduzir esse enunciado para uma expressão, tá? Uma linguagem matemática, uma linguagem algébrica. Então, ó, o quadrado de um número. Você conhece esse número? Não. Então, ele é x, ele é y, ele é m, é qualquer letra que você quiser. Eu vou usar o x. O quadrado dele é x ao quadrado. Tá vendo? Aí falou que é igual, o igual tá aqui, a 7 vezes o número desconhecido. Então, 7 vezes o x menos 6. Então, essa é a expressão que traduz esse enunciado. Agora, o que você vai fazer? Organiza. Coloca todos os dois que estão no segundo membro para o primeiro membro, igual a zero. Você terá uma equação do segundo grau. Então, organizando aqui, ó, o 7, que é positivo, foi para o primeiro membro, operação inversa. Então, ele está negativo. E o 6, que é negativo, foi para o primeiro membro, somando, operação inversa. Aqui você vai fazer também o que a gente fez das outras vezes, nas outras questões. O delta e depois o Bhaskara. Separando os coeficientes, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 6. Aí, a fórmula diz B ao quadrado, então, menos 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A e que multiplica o valor de C.
Menos 7 ao quadrado é 49. Menos que multiplica mais é menos. 4 vezes 6, 24. 49 menos 24 é 25. Ó, delta maior que zero. Então, dará duas raízes reais e diferentes. Então, o menos da fórmula, não se esqueçam. O B é menos 7, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Menos que multiplica menos é mais. Raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1, 2. Tá bom? Então, usando o 5 positivo, ó, 7 mais 5 é 12. Dividido por 2, 6. E usando o 5 negativo, nós teremos 7 menos 5 é 2. Dividido por 2, 1. Então, qual é esse número? Nós achamos 2. Então, esse número pode ser o 1 ou o 6. Qualquer um desses números satisfaz este enunciado. Ok, pessoal? Quem estava com dúvida deu para entender aí? Se você não entendeu, depois você pode me procurar, ok? Vamos para o número 14. O quadrado da diferença entre o número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Qual é esse número? Então, vamos lá. A diferença é conta de subtração. Então, a diferença entre um número real x e 3, e tem que ser ao quadrado, porque é o quadrado da diferença. Então, ó, o quadrado da diferença entre o número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x, então 5x, subtraído de 1. Perguntou qual é esse número. Então, vamos resolver? Isso aqui, gente, que está no primeiro membro, repare, é um produto notável. Lembram? O que o produto notável diz? Quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado é x elevado a 2, menos esse segundo, o menos, ele dita o sinal do segundo termo, né? Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Professora, eu não lembro desse produto notável. Sabe o que você pode fazer? Escreve x menos 3, que multiplica x menos 3. Aí você faz a distributiva, tá bom? Se você não lembrou do produto notável, não tem problema. Escreve esse parêntese 2 vezes. X menos 3 vezes x menos 3. E faz a distributiva. Igual a gente fez em na questão anterior, tá bom? Na questão que teve lá da expressão igual a 8, ok? Aqui você vai fazer a fórmula de repetir aqui, né? Primeiro, o segundo membro. E agora nós vamos organizar esse aqui, tá bom? Para depois a gente fazer o Bhaskara lá. Então, organizando, eu vou repetir o x ao quadrado. Esse menos x eu vou repetir. Vou pegar esse 5 aqui, ó. Tá vendo? Ele é positivo. Coloquei ele no outro membro negativo. Repeti o 9. E esse menos 1 foi para o primeiro membro, mais 1. Agora, você vai primeiro juntar os termos semelhantes, ó. Dá para juntar esse x, esse 6, menos 6x, com o menos 5x. E dá para juntar o mais 9 com o mais 1. Então, repete o x ao quadrado. Aqui, ó, menos 6 com menos 5 é menos 11. E 9 com mais 1, 10. Tá vendo? Chegamos a uma equação do segundo grau na forma reduzida. Aí aqui você faz o delta e depois o Bhaskara, tá bom? Separando aqui os coeficientes, ó, o A é 1, o B é menos 11 e o C é 10. Aí coloquei aqui para você lembrar. Então, ficará menos 11 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Menos 11 ao quadrado vai dar 121 positivo. Menos que multiplica dois termos positivos é menos. 4 vezes 10, 40. 121 menos 40 vai dar 81, tá bom? 81 é maior que zero, então vamos achar duas raízes reais e diferentes.
Colocando aqui na segunda fórmula, ó, menos a fórmula e o b é menos também. Então, menos 11. Mais ou menos, raiz de 81 dividido por 2 vezes 1. Resolvendo o nosso numerador, menos que multiplica menos é mais. Raiz de 81 é 9. E 2 vezes 1, 2. Primeiro, usando o 9 positivo, 11 mais 9 é 20. Dividido por 2, 10. Primeiro número aí que nós encontramos. Segunda raiz, usando o 9 negativo. 11 menos 9 vai ficar 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, qual é esse número? Achamos duas possibilidades. Então, esse número é o 1 ou o número 10. Tranquilo? Ficou claro isso aqui, pessoal? Quem ainda ficou na dúvida sobre essa expressão aqui, sobre a tradução, pode me procurar depois, tá ok? Agora, vamos para a página 103, né? Que tem o número 22 e o número 23 que eu pedi. A 22 diz o seguinte: o piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. As medidas dos lados desse piso em metros estão indicados na figura. E perguntou quais são essas medidas. Primeiro, é retangular, então esse lado aqui é diferente deste. Ele falou que cada lado, ó, aqui é x mais 2 e aqui é x mais 6. Ele já te deu as medidas. Só que ele está querendo isso aqui em números, assim, sem variável. Então, primeiro a gente vai ter que achar o valor de x. Aí, você achando o valor de x, você vem aqui e substitui, ó. E como que nós vamos achar o valor de x? Através dessa informação aqui, ó. Falou que o piso, o galpão retangular, a área é de 140 metros quadrados. Aí você vai lembrar, como que eu calculo a área de um retângulo? É um lado vezes o outro. Lembra? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, nós vamos fazer isso, ó. Este vezes este tem que dar quanto? 140. É isso que nós vamos escrever. X mais 2 vezes o x mais 6 tem que ser igual a 140, porque isso aqui representa a fórmula da área de um retângulo. Feito isso, você vai fazer uma distributiva aqui, tá bom? Igual nós fizemos já numa questão anterior aí. Primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Agora, esse mesmo x vezes o 6 é 6x. Agora é hora de multiplicar o 2. 2 vezes o x, 2x. E 2 vezes 6, 12. Igual a 140. Aqui você vai reduzir, né, os termos semelhantes. Então, você passa o 140 para o primeiro membro, ele vem negativo. E aqui eu já juntei, ó. Juntei o 6 com 2. 6x com mais 2x dão 8, tá bom? O mais 12 está aqui. E o 140, já tinha falado para vocês, trouxe ele com a operação inversa. Aqui dá para você juntar, ó, o 12 com o menos 140. 12 menos 140 vai dar menos 128, tá bom? Tá vendo? Ó, chegamos a uma equação do segundo grau. De novo, vamos fazer delta e depois o Bhaskara. Então, o A aqui é 1, o B é 8 e o C é menos 128. A fórmula diz B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica o valor de C. 8 ao quadrado é 64. Menos que multiplica menos é mais. 4 vezes 128, 512. 512 mais 64, 576. 576 é maior que zero. Então, vamos achar duas raízes reais e diferentes, tá bom? Substituindo na segunda fórmula, nós temos o menos da fórmula, o valor de B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. Aqui, ó, resolvendo o seu numerador, ficará menos 8. A raiz de 576 é 24. E 2 vezes 1, 2. Usando o 24 positivo, teremos menos 8 com mais 24 é mais 16. Dividido por 2, igual a 8, tá bom? E usando o 24 negativo, nós temos menos 8
com menos 24 dá menos 32. Dividido por 2, menos 16. E aí, professora, qual o número que eu vou usar? Olha, como nós estamos tratando de medidas, você tem que analisar. Se você colocar o x aqui como menos 16 com mais 12 vai ficar menos 14. Nós não temos medidas geométricas negativas, tá bom? Então, você tem que usar o seu bom senso e usar os seus conhecimentos, tá? Sobre geometria, questão de medidas, enfim. Então, aqui nós vamos usar o 8 positivo. Então, você vem aqui e substitui, ó. 8 com mais 2 vai dar 10. Então, esse lado mede 10 metros, porque ele falou que é metro ao quadrado. Então, a medida é em metro. E aqui, quando você substituir, ó, 8 com mais 6, 14. Então, um lado mede 10 e o outro mede 14 metros. Tranquilo, pessoal? Recapitulou aí? Questão de área de retângulo? Por isso que é importante você, quando tá estudando as questões de fórmula de áreas de figuras planas, tá vendo? A gente nem estava trabalhando geometria, mas apareceu. Então, o seu conhecimento prévio de algumas coisas em geometrias é muito importante, porque ele ajuda, ele te facilita na hora dos seus cálculos. Então, é uma coisa, acompanha uns conteúdos, eles vão aparecer em outros momentos, tá bom? Vamos para a última questão, é a 23 da mesma página. E ela diz o seguinte: o quadrado e o retângulo têm a mesma área. Então, essa é uma informação muito importante, tá bom? A partir disso, ele pede a medida do lado e o perímetro do quadrado. Você veja que o lado do quadrado mede x. Então, nosso objetivo é achar o x. Que se eu achar o x, eu acho o lado e, posteriormente, o perímetro. Lembra, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Ok. Então, como que eu vou achar esse x? Olha, por aqui, ele diz que eles têm a mesma área. Primeiro, como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, x é x, x ao quadrado. E o do retângulo, nós acabamos de fazer na questão anterior. É um lado vezes o outro. Então, é 16 vezes o x mais 5. Aí, ele não falou que eles têm a mesma área? Então, significa que a área do quadrado é igual à área do retângulo, tá? Então, é isso que nós vamos montar. Vamos montar essa equaçãozinha. Beleza? Então, recapitulando, a área do quadrado é igual à área do retângulo. Aqui você vai repetir o valor de x ao quadrado e depois você vai fazer a distributiva. 16 vezes o x, 16x. 16 vezes 5, 80. Aí, nessa linha aqui, ó, eu organizei. Coloquei todo mundo no primeiro membro, tá bom? Então, o 16, ele era positivo, veio negativo. E o 80 também, que era positivo, foi para o primeiro membro, negativo. Aí, aqui, ó, chegamos, né, numa equação do segundo grau. Como que a gente resolve? Delta e Bhaskara. Então, vamos lá? Coeficiente A é 1, o B é menos 16 e o C é menos 80. Então, na fórmula de Bhaskara é B ao quadrado menos 4, que multiplica o A e que multiplica o C. 16 ao quadrado vai dar 256. Menos que multiplica menos é mais. 4 vezes 80, 320. 320 somado com 256, 576. E para nossa alegria, na última questão também deu delta 576. Então, significa que é duas raízes reais e diferentes. Então, vamos lá para a segunda fórmula? É menos da fórmula, o B, que já é negativo, mais ou menos a raiz de 576, dividido por 2 vezes 1. Menos que multiplica menos é mais. Raiz de 576 é 24, e 2 vezes 1, 2. Usando 24 positivo, ó, 16 mais 24, dividido por 2. 16 mais 24 é 40. Dividido por 2, 20.
A segunda raiz, nós vamos usar o 24 negativo. Olha, 16 menos 24 vai dar menos 8. Dividido por 2, menos 4. Aí, de novo, você vai analisar qual é favorável para você, tá bom? Aqui, como eles têm a mesma área, você tem que avaliar o x tanto aqui quanto aqui. Se você olhar só para esse quadrado, ó, o menos 4 ao quadrado vai dar positivo de qualquer forma, porque menos vezes menos é mais. Então, aqui serviria o menos 4. Só que, se você for olhar para o lado, a questão da área daria para substituir. Mas a questão do lado, ó, como que um lado vai medir menos 4? Ah, professora, se eu fizer menos 4 vezes menos 4, dá positivo. Ok, mas o lado não pode medir menos 4. Entende isso? Então, por isso que nós não podemos usar a medida menos 4. Aqui também, ó. Ah, professora, se eu substituir, dá um número positivo. Beleza, aqui, na hora que você substituir, deu um número positivo. Mas para cá não serve. Tem que servir para os dois, tá bom? Então, aqui nós vamos usar apenas o número 20, tá bom? Então, qual é a medida do lado? 20. E qual é a medida? Aqui eu vou consertar para vocês. Então, qual é a medida do lado? 20. Beleza. E qual é o perímetro? Lembra, o perímetro é somar todos os lados. Então, é 20 vezes 4. 20 vezes 4 é 80. Então, o lado é 20 e o perímetro é 80. Na letra B, ele pergunta o perímetro do retângulo. Então, é só você encontrar qual é o lado que está faltando aqui, porque aqui a gente sabe que é 16. Então, se a gente está usando 20, 20 mais 5, 25. Então, aqui nós temos dois lados que medem 16, né? Porque é aqui e aqui. E dois lados que medem 25, que é aqui em cima e aqui embaixo. Como o perímetro é somar todos os lados, então você vai fazer 2 vezes o 25 mais 2 vezes o 16. Então, 2 vezes 25, 50. 16 vezes 2, 32. Quando você soma 50 com mais 32, 82. Então, o perímetro do retângulo é 82. Belezinha, galera? E aí? O que vocês acharam? Acharam fácil? Achou difícil? Conseguiram fazer as questões tranquilamente? As que vocês tiveram dúvidas, elas foram esclarecidas nesse vídeo? Eu espero que sim. Caso ainda você esteja com a dúvida, pode se sentir à vontade em me chamar e me perguntar, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, ó. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!